Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos que estão nos acompanhando em meio virtual, aos encarnados e aos desencarnados. É com grande alegria que eu venho nessa casa hoje, mais uma vez, ao convite da Edna, que eu falei para ela que é uma casa sempre tão amorosa, tão acolhedora, e vir a gente enche o nosso coração de alegria. E pedir que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolver na noite de hoje, que as palavras que sejam aqui ditas, que serão refletidas juntas, elas toquem os nossos corações, que nós sejamos também multiplicadores, né, do Evangelho. Confesso, Mores, que eu fiquei um pouco nervosa na hora que você falou o tema a primeira vez. E na hora que você falou de novo no final, eu novamente fiquei, porque foi uma celeuma, né, Edna, o tema. A gente sabia que ia falar de família e a gente pensou em nomes e, na verdade, eu havia entendido que ficaria a família, né, na educação moral do ser imortal. O preparo foi esse, mas todo com base no Evangelho, né? O nome, ele ficou só um rigor mesmo, um rigor pedagógico, mas o conteúdo, dentro do que você falou de amor e união, ele é o que vai ser trazido aqui hoje, né? Então a proposta, ela foi falar sobre a família. Eu havia entendido que seria na educação moral do ser imortal, que eu achei todos os temas que ela foi colocando lindo, cada um que ela colocava era mais lindo que o outro, né? Aí, mas o cerne era a família, e é sobre a família que nós falaremos aqui hoje. E é um tema que diz respeito a todos nós, né? Tenhamos ou não entrado no comprometimento de construir uma família, nós viemos de uma família. Então, ele é um tema que diz respeito a todos que estão aqui presentes, né? Nós vamos começar com a reflexão de algumas questões do Livro dos Espíritos, para que a gente entre propriamente na reflexão doutrinária da noite, dentro do que foi proposto para a gente, né? A primeira questão que vai ser levantada aqui é a pergunta 774, né? Que há pessoas, interessante, né? Kardec, ele faz o questionamento à espiritualidade ali no século XIX. Nós, em pleno século XXI, nos deparamos ainda com pessoas que questionam, né? O instituto aí dos laços de família. E a questão que o Kardec faz para os espíritos é justamente essa. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais, e não é feito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a este respeito? Essa questão, ela é muito atual, né? Pessoas que questionam a família como se ela fosse um instituto, uma construção do ser humano. E a justificativa é justamente essa. Ora, se os animais, determinado tempo, eles deixam as suas crias seguirem a vida delas, por que a gente tem que falar que os laços de família, ele é uma questão imposta ao ser humano? E daí a resposta da espiritualidade é uma resposta comprida, mas aqui ela está bem sucinta, tá? A resposta, ela diz respeito exatamente ao que a gente vai refletir. A do homem é uma coisa que difere dos animais, além das necessidades físicas. O que nos torna iguais aos animais são as necessidades físicas, as fisiológicas, a fome, o sono, o repouso, todas essas questões. Mas o ser humano não. O ser humano, ele tem a necessidade de progredir, né? Então, se nós temos imposto a nós a lei do progresso, isso já nos difere dos animais. Nós temos as questões fisiológicas e biológicas, mas nós temos os aspectos emocionais e sociais. E além, espirituais, né? Obviamente que a gente nunca vai ver um cachorro na nossa casa tendo uma crise existencial, né? Ele não vai pensar por que eu existo, a vida não vale a pena, não. Isso é uma questão puramente filosófica, que nós que temos processo cognitivo é que compreendemos.
Os animais não, eles se atêm aos instintos e aos aspectos biológicos, né? Sempre um filhote de cachorro ele vai desmamar na mesma época, né? O de cavalo a mesma coisa. O período gestacional mesmo. O ser humano não, ele tem várias particularidades que envolvem aí. E mais a resposta, os laços sociais eles são necessários para o progresso e os de família mais apertados tomam os primeiros. Então, assim, os laços sociais são necessários, mas de início nós temos aquilo que se chama de socialização primária, né, que é o âmbito familiar, que a psicologia, a pedagogia vem para explicar de forma tão brilhante, mas a família ela é ali o nosso primeiro berço relacional. Tanto que quando tem as dificuldades, essas dificuldades elas nos acompanham para a escola, para o nosso trabalho, para os próximos relacionamentos que a gente vai estabelecendo. A família é o ensaio do que seremos fora do seu núcleo. Olha só, é um treino. E apresenta-se como o primeiro e maior desafio contraído no plano espiritual. O que nos desafia, meus irmãos, é a coexistência. É muito fácil eu ser uma pessoa boa, paciente, serena, tranquila, só. Quando eu começo a me relacionar, tudo se torna mais difícil, né? É interessante quando a gente vê casais que vão ter o primeiro filho, né? E quando a gente já teve filho, a gente olha para o casal e fala, nossa, eu quero ter 5 filhos, eu quero ter 4 filhos. Nós temos o plano de não dar tela, de não dar açúcar, vários planos, de não colocar para dormir no colo. Quando a gente vê que não, que essa realidade muda tudo, muda a rotina do casal, muda a rotina da família e de repente aqueles discursos eles vão se readequando à realidade daquela família. Porque é uma imensa transformação. Eles não coexistem mais só em 2, eles coexistem em 3. E passa-se a ter um outro nível de comprometimento e de responsabilidade. Então é muito interessante quando a gente nota isso na prática, como que as coisas vão se desenhando. E a pergunta 695, ela fala especificamente sobre o casamento. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres, também é uma questão altamente pertinente na atualidade, né? Que é o que se tem questionado muito. Para que casar? Hoje a gente arruma vários significados para não se comprometer, né? É o meu namorido, é o meu encosto, é o meu... Porque a gente tem medo de falar que é casado. Porque casar, de fato, é um comprometimento. E casar, gente, não estou falando de ir no cartório ou de ir numa celebração, não. Casar é o compromisso de estar junto. Ele é o meu marido, ela é minha mulher, minha esposa, meu esposo, independente de papel, é o compromisso. Estamos juntos. Hoje tem-se um medo muito grande. E o medo, ele decorre do egoísmo muito urgente. Nós estamos muito ensimesmados, nós estamos muito voltados para nós. Para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para a nossa independência, para a nossa liberdade. Dividir é muito difícil, muito complicado. E daí ele responde, a espiritualidade responde, é um progresso na marcha da humanidade. A resposta é direta, é progresso. Se a gente está falando de evolução moral, a gente tem que entender que a espiritualidade já dizia que sim, isso nos beneficia enquanto evolução moral. E a questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Olha que resposta. Curta e grossa. Mas quer dizer então que se eu não me casei, eu estou aqui regredindo? Não. Porque os desígnios da vida, eles são únicos na vida de cada um. O que está se dizendo aqui é a respeito das bandeiras mesmo, de você levantar uma verdade que se tornaria absoluta para todo mundo, que
que aquilo seja verdade para você, mas que você compreenda que a verdade do outro é do outro, que nós tenhamos essa compreensão. E quando a gente fala que seria uma regressão à vida dos animais, o Livro dos Espíritos ele nos diz que a união livre e fortuita do sexo é um estado da natureza. E que é um exercício pleno, é no casamento que se exercita plenamente a solidariedade fraterna. Ora, gente, eu sozinha, eu me alimento na hora que eu quiser, eu coloco o volume da TV no volume que eu quiser, eu tomo banho na hora que eu quiser, eu uso o perfume que eu quiser, eu saio e retorno a hora que eu quiser. Da feita que você se casa, você passa a dividir, além de toda a vida, o teu habitat, a tua cama, a tua intimidade, o teu corpo, as tuas coisas, os teus sonhos. Alguns se potencializam, outros eles são um pouco relativizados. Então se inicia um processo de solidariedade fraterna, sim. De estar disponível para o outro e compreender que o outro também está disponível para mim. E é assim em todos os casamentos, gente? Não, né? A espiritualidade nos diz aqui que são basicamente 5 tipos de casamentos, né? Os acidentais, aqueles que aconteceram por acaso. Foi um acidente, sabidamente foi um acidente. Ninguém sabe como piscar um casal. Pode ser que tenhamos aqui pessoas conhecidas nossas que se casaram acidentalmente, mas que tiraram lição a respeito disso. Temos casamentos que são, que englobam a maior parte dos casamentos, os provacionais. Aquele que um veio achando que é credor do outro, mas ambos são credores e devedores mútuos. Né? Nós vamos falar do ser imortal mais pro fim, mas a gente tem que passar por fazer esse desenho aqui, né? Os casamentos provacionais, provavelmente todos nós conhecemos, ou viemos de um, né? Viemos de um casamento de origem ali dos nossos pais, avós, que um foi provação na vida do outro, né? Os casamentos sacrificiais, aquele que você olha e fala, como que aquela santa está casada com aquele homem, como que aquele santo aguenta aquela mulher. Falando uma linguagem bem grosseira, gente, mesmo, porque é assim que o nosso íntimo pensa. Onde um, visivelmente, ele está num outro patamar de evolução, mas ele veio para auxiliar aquele. E ele se sacrifica, ele está num processo evolutivo mais elevado, mas ele se sacrifica em detrimento do amor. Olha aí, de novo a gente falando dessa fraternidade que é o casamento. Tem os casamentos afins, aqueles de almas que têm suas dificuldades, mas que se encontram em projetos de vida e educação dos filhos, que vão ter ali os seus nós, mas vão ter muito mais laços e estarão olhando para o mesmo lado. E os transcendentais, esse eu confesso que eu li muito sobre ele, já havia lido numa obra do Alberto de Almeida sobre ele, mas eu não conheço assim, fisicamente um casal. A gente ouve falar, né? E daí o exemplo é dado do Allan Kardec mesmo e da esposa, né? Os dois formaram ali uma família sem filhos, olha só que interessante, uma família sem filhos, mas que serviu para toda uma gama de uma população. Olha, eles tinham uma meta espiritual muito maior que os unia, do que a carne, enfim. É algo muito transcendente mesmo, né? E mais raro da gente encontrar. E, para fechar essa análise das questões do Livro dos Espíritos, né? Qual seria para a sociedade aquela questão que a gente já sabe impensadamente, né? O resultado do relaxamento dos laços de família. E aí a espiritualidade ela é bem direta, a recrudescência do egoísmo. Ora, se eu estou falando que família, que casamento, ele traz aí o ânimo de fraternidade dentro dos nossos corações,
Se eu quero abolir tudo isso, eu vou então voltar para o egoísmo supremo. Quando eu volto só para mim, si mesmado. O mais importante sou eu, o mais importante são os meus projetos, os meus ideais, os meus objetivos, eu. E daí essa resposta ela é muito certeira. Quando a gente pensa, porque nós todos viemos de um lar, seja qual formato for, nós viemos de um lar. E nós estamos no lar, né? O lar, ele é um lugar de altruísmo, onde a gente aprende a ceder, a gente aprende a escutar, a gente aprende a falar, a dialogar, mesmo que a gente tenha vindo de uma família que não tenha fomentado o diálogo. Todos nós desejamos o diálogo, todos nós desejamos ser ouvidos, todos nós desejamos falar e ser ouvido. É lugar de compartilhar, de ceder. Muitas vezes aquele pedaço do bolo que eu queria muito, o meu esposo quer também, a minha filha quer, a minha mãe deseja, e eu vou ceder. Nem sempre, né, gente? Aqui a gente é humano, mas é um espaço em que a gente está de olho no que o outro quer. A gente está atento, a gente observa. É um espaço de ajuda. Deve ser. Muito provavelmente, partindo do pressuposto que nós viemos de modelos mais tradicionais de educação, eu tenho 43 anos, então há 43 anos atrás era tudo muito diferente, né? E quem tem mais do que isso sabe que a gente está falando de um modelo mais verticalizado, de silêncio, né? Na hora de comer, o silêncio, não é? Pelo menos na minha casa era assim, na hora do almoço e do jantar era silêncio, né? Se falasse uma palavra fora da curva, uma palavra que não cabia ali naquele momento, vinha a correção. Nós viemos de lares mais autoritários, mas nós sabemos da importância de superação desse modelo, não como um modelo permissivo, porque permissividade não é amor, né? Amor é cuidado, amor é atenção, amor sou eu enxergar quem está ali do meu lado, né? É um lugar de dar e igualmente de receber, é um lugar de tolerar. E então a gente parte para o aspecto mais áspero da nossa fala de hoje. Tá, tudo isso nós sabemos aí da complexidade da família. Aí agora a gente vai um pouquinho para a raiz disso. Ninguém aqui foi acidente. Ninguém foi acidente. Ninguém chegou nesse plano material por acidente. Ai, minha mãe não queria me ter e aconteceu, foi um acidente. Não. Todos nós fomos projetados nos mínimos detalhes. Nós fizemos compromissos na espiritualidade antes de reencarnarmos. Na erraticidade existia uma legião de espíritos que nos auxiliaram a escolher: olha, Lívia, você vai ser mulher, você vai seguir essa profissão, você vai ter essa mãe, você vai ter esse pai, esses irmãos. Aí começa, sabe aquela pessoa que te acompanha há várias encarnações, que vocês não conseguiram se perdoar e se resolver? Pois é, dessa vez não tem como escapar, ela vem sua mãe. Aí aquele outro que você perseguiu por 1000 anos e vocês estão se escapando, dessa vez o plano é que ele seja o teu irmão. Mas fica tranquilo, que aquele outro espírito que vem te acompanhando também há 1000 anos, aquele amigo, aquele velho conhecido, ele vem, ele é o teu pai.
E assim vai sendo definido. Então, reencarnar deve ser dificílimo. Dificílimo, porque a gente assumiu o compromisso. Como tudo já é desenhado e ninguém aqui é acidente, aí vira e fala: lembra de quem ceifou a sua vida naquela outra encarnação? Vai ser sua filha, não tem como escapar agora. Você vai perdoar nessa existência. Isso tudo é exemplo, gente. Eu nunca tive essa notícia, tá? Mas, quando a gente lê os romances espíritas e as obras, né, que são muito depuradas nesse sentido, é assim que vai se construindo. Aí a coisa começa a ficar encrencada. Porque a gente faz esse compromisso. E a gente veio para melhorar. A gente não veio para piorar. Então aí, eu tenho 3 tipos de espíritos que eu encontro ali no meu seio familiar. Os afins, que são em menor quantidade, porque os afins, eles já vêm há muito tempo se amando, se respeitando. Eles estão juntos no projeto de evolução, então eles têm que se separar para poder levar mais amor para outros grupos familiares. Então, os espíritos afins no mesmo grupo familiar, eles são em menor número, mas ele vem. São aqueles, assim, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que você olha e vocês se entendem. Não precisa falar nada, que um abraço resolve. Que não tem muita, parece que está tudo pronto. Só que na mesma família, como a gente estava falando, do processo do projeto que a gente faz junto lá com a espiritualidade que nos auxilia, porque eles querem que a gente progrida, né? Tem aqueles espíritos estranhos também, já viram? Né? Todos nós temos na família, né? Vamos chamar de ovelha negra, ou estranho menino, aquele que você olha e fala: meu Deus, como que aquela pessoa nasceu naquela família? Sabe? E não é de defeito não, é de diferença mesmo. Um exemplo, todo mundo é matemático na família, todo mundo é da área das exatas, e uma pessoa veio e se descambou para o lado da música, não suporta matemática, não manuseia matemática, ele nem entra nos assuntos da família, ou que a família é muito festeira. Já viram isso? Eu tenho uma conhecida que é assim, ela, a mãe, todo mundo muito festeiro, e ela um dia veio falar: Lívia do céu, o que eu faço? A menina virou evangélica. Eu falei: ela está feliz? Tá, que coisa boa, né? Muito bom, ela está feliz, ela se encontrou, ela disse que tinha tido um encontro, e ela realmente é uma pessoa muito tranquila. Aí ela: mas como que eu vou fazer com as coisas que eu faço, com as festas que eu faço? Ela nem parece que saiu de dentro de mim. O estranho, o espírito estranho, ele está ali naquele grupo porque ele precisa experimentar algo que vai desafiar no que ele precisa melhorar. Porque, gente, basta para a gente olhar para a nossa família. Cada um agora volta ali na minha família de origem, pai, mãe, irmãos. Tudo que for nó é o que eu preciso melhorar. Então dá para a gente pensar que a gente traz uma conta grande, né? Às vezes a gente se afasta de um, se reaproxima de outro, fica um tempo longe de um. Para conseguir voltar a se aproximar, a gente precisa. A relação familiar é uma coisa muito complexa, muito sutil, cheia de detalhes, né? E nós temos também os espíritos desafetos. Então, assim, a gente não se livra das dívidas que nós tivemos no passado. Sejam elas de qualquer natureza, gente. Então, obviamente, que a gente pode ter se comprometido no passado a aplicar golpes, por exemplo. Nunca lesionei ninguém, nunca matei ninguém, mas arruinei a dignidade de famílias. Pode ser que eu tenha sido uma pessoa muito maledicente, foi dito que hoje, né, sobre a maledicência, que é um vício.
E daí eu tenho que fazer ali um compromisso. Às vezes eu arruinei, eu injuriei, eu difamei, eu acabei com a honra de alguém. E, gente, a gente tem o poder de matar alguém com as nossas palavras. A gente pode arruinar a vida de uma pessoa com o que a gente fala sobre ela, com o que a gente escreve. Né? Então, assim, esses são os nossos desafios. E daí a gente vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, e daí a conta vem. E a conta, ela vem, a principal, ela vem no seio da nossa família. E daí suponhamos que lá dentro da minha família é bênção, família é bênção. Todo mundo alinhado, todo mundo ajeitado. Nossa, é a família que eu pedi a Deus, mas os meus filhos vão casar, então eu vou ter noras. As minhas filhas vão casar e vou ter gêmeos. Isso também faz parte do projeto, gente. Tá? Esse projeto, ele nos permite evoluir por quê? Porque ele exige todas as virtudes que o Cristo ensina para nós, para que exercitamos no nosso lar. Nós guardamos o DNA da diversidade. Ou seja, eu sou mulher agora, pode ser que na última eu tenha sido um homem muito machista, um feminicida. Então, como que eu me proponho a me atrelar a condutas extremistas, por exemplo? Se eu posso ter estado naquele lugar, compreender isso. Eu falei sobre isso, acho que foi Memória de um Suicida aqui, não foi? Falei. A gente fala de Camilo, mas fomos nós no passado, Camilo? Temos o DNA do suicídio, seja contra nós próprios, seja incitando em outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, e prezar muito pelo respeito no seio do lar, pela tolerância, pela resignação, pela resiliência, e relevar. Existem circunstâncias que o afastamento ele se faz necessário, né? A gente não vai fazer aqui uma apologia a situações doentias e tóxicas em que se manter junto vai ser muito mais prejudicial. Ninguém está falando isso. E nunca se falou isso, nem nos textos evangélicos, né? Mas que a gente tem a capacidade de compreender que estou no seio da família que eu precisava estar, que eu escolhi estar. E aqueles desafios que me foram impostos, eles são desafios que eu sou capaz de suportar. Deus não seria injusto a esse ponto. Não há injustiça. Ele é soberanamente bom e misericordioso. Foi oportunidade. Essa é a oportunidade de nos reconhecermos como imortais rumo ao progresso. E o primeiro espaço é sim a família. Aí, o desenho familiar que nós temos, ele revela as nossas necessidades de melhoria. Não é à toa que o meu irmão barulhento, às vezes ele me incomoda tanto, porque eu preciso exercitar paciência. Não é à toa que às vezes eu venho num lar de violência, de alcoolismo, porque provavelmente eu já estive naquele lugar também, e agora eu preciso experimentar o outro lado, para de fato compreender o que eu não quero mais, ou seja, que eu quero melhorar, que eu quero evoluir. E assim, é interessante quando a gente compreende
quando a gente decide construir a nossa própria família, o nível de responsabilidade que a gente assume. Porque partindo desse pressuposto, eu sei que eu construirei uma família também com seres imortais, que vieram também com planejamento, e eu tenho um papel, um compromisso nesse planejamento, nessa progressão moral desse indivíduo. Aí veja, pode ser que eu receba alguém, um espírito, que tem uma tendência às maledicências, que tem uma tendência às viciações, que tem uma tendência à pornografia, à sexualidade exacerbada. Então, se eu levo tudo isso para dentro do meu lar, o que eu estou fazendo? Eu não estou contribuindo. Por isso que o lar, ele é um ambiente tão sagrado e de tamanha responsabilidade com quem e com o que eu coloco dentro dele. Porque ele é o cenário da nossa evolução. É onde a gente se mostra efetivamente. E é onde os nossos filhos e as pessoas que convivem conosco nos veem de uma forma muito verdadeira. Então a gente tem que estar comprometido com esse espírito que pode ter, sim, já más inclinações, más tendências. Para que a gente consiga efetivamente, então, promover, né, essa evolução moral desse ser imortal nesse ambiente, nesse cenário que se chama lar, é necessário que a gente compreenda que lar é lugar de cuidar, é cuidado. E é interessante, né, quem assistiu, ouviu, que foi muito falado, né, as entrevistas do Ney Mato Grosso, né, a respeito da relação com o pai, né, que é muito marcante no filme, né, mais do que o que as pessoas falam em relação à sexualidade, me chamou muita atenção a questão do pai. E daí é interessante que ele fala que foi o único filho, né, que começou a beijar e abraçar o pai, ou seja, a gente começa a compreender que alguns ciclos eles têm que ser quebrados. Ele não é casado, ele não tem filhos, mas ele integra uma família. E ele entendeu o grau de responsabilidade dele dentro dessa família. Ora, eu venho de um lar de extrema violência, de extrema opressão, mas eu quero ressignificar. Isso é um salto na nossa evolução. Quando a gente começa a tirar os espinhos, para que possa plantar as flores, mesmo que o nosso solo tenha sido de espinhos, né? É lugar de acolhimento, de escuta, de entendimento. O lar, ele é lugar de desavenças também, de debate. Sempre falo isso com os meus filhos, né? A gente vai entrar em desacordo por diversas vezes, gente. E às vezes, por diversas vezes no dia, né? A gente entra em desacordo. Seja com a nossa mãe, seja com o nosso esposo, seja com o meu irmão. É o tempo todo. Porque existir é fácil, coexistir é desafiante. Enquanto eu estou seguindo a minha cartilha, está tudo bem. Enquanto o outro chega e quer que eu siga a cartilha dele e não quer seguir a minha, o negócio começa a encrencar. Mas é importante que a gente consiga manter a paz, apesar do caos, apesar das desavenças. Que a gente consiga recuar, voltar atrás e praticar aquilo que Jesus diz que é a prova suprema de amor, que é o perdão. Que a gente tenha a capacidade de perdoar. Seja a nossa família originária, seja a nossa rotina diária da família que construímos. E eu queria concluir, porque
que eu avancei demais ali na hora, com um trecho do Jesus no Lar, que eu acho que sempre vai ser pertinente para essa fala, né? Quando a sogra de Pedro pergunta para ele, né, por que tudo começa entre flores, né, para depois virar espinhos. Que é o que as pessoas em geral falam para tentar descredibilizar o casamento e a família, não é? O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. Eu acho linda essa frase. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Para quê? Para o progresso, para a evolução moral do indivíduo. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de tuas lutas renovadoras. Olha só, gente, que o nosso coração então acorde essa noite para essa vontade do Senhor, para que a gente olhe para os nossos sofrimentos e para as nossas dores, mas entendendo que isso nos renova, que isso nos ergue, porque somente aí, de encontro uns com os outros, olha que bonito isso, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os. Não está falando para a gente entender, está falando para a gente suportar. Aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã ela emite perfume e à noite ela desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, novamente o que disse no livro dos Espíritos, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições, e são lições, meus irmãos, que nos fazem progredir. É isso que promove a nossa evolução. E levemos a nossa conta, a nossa mala para a pátria espiritual o mais leve possível. Vamos tentar já ir desatando nós aqui para que a gente possa evoluir um pouquinho mais. E para que do lado de lá a gente possa mais ajudar do que ser ajudado. Obrigada por hoje. Que voltemos todos na paz de Cristo para os nossos lares. Que assim seja. Obrigada, Miriam, pelas reflexões, pelos ensinamentos. É isso aí?